Amores, bom dia. Estamos encerrando a nossa semana, nossa sexta-feira, com a aula de cidadania que vocês estão vendo aí na folhinha que vocês receberam, uma folhinha dessa, sobre a origem da Páscoa. Então, vou acompanhar aqui mais ou menos com vocês, tá? Peguem a folhinha de vocês também. E no início do texto está dizendo que no calendário cristão quer dizer ressurreição. Algumas heranças pagãs também aproveitaram a festividade da Páscoa. Vocês estão vendo aqui um videozinho passando no fundo? São cenas da crucificação, da semana da crucificação de Jesus Cristo, que é a celebração da Páscoa cristã, tá? Então eu vou deixar ele passando aqui, enquanto isso eu vou contando para vocês. Para a gente entender mais ou menos como foi a origem da Páscoa, porque ela tem dois momentos, ou três momentos, da Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Sendo que na Páscoa judaica existe dois momentos. Um momento em que Moisés liberta os hebreus do Egito, de Faraó, e há um outro momento onde existe uma praga e que os primogênitos seriam eliminados, seriam mortos. Então, são duas partes da passagem bíblica do Antigo Testamento, do judaico, que está em Hebreus 12, sobre essa descrição. Então, seria o quê? Pesach, que é passagem. É a passagem de um momento, tá? Seria essa mais ou menos a definição da Páscoa judaica. Quando aconteceu a morte de Jesus, a crucificação de Jesus, foi mais ou menos nessa mesma época em que os judeus celebravam essa Páscoa. Porque era uma tradição judaica celebrar esse momento da Páscoa judaica. E aconteceu a crucificação de Jesus nesse período da Semana Santa também, que hoje os católicos, o cristianismo usa como Semana Santa, a comemoração. Termina após a quaresma. A quaresma ela inicia na quarta-feira de cinzas, depois do carnaval. Aí são 40 dias que o cristão fica de jejum e oração até o dia da ressurreição de Cristo, que chega ao 40º dia. Aí celebra-se então a Páscoa. A Semana Santa, aí fala da Semana Santa, que a última ceia de Jesus foi na quinta-feira santa. E na sexta-feira foi a crucificação e morte dele. Foi o momento em que ele foi crucificado e morreu. E no domingo de Páscoa, que foi 3 dias após, ele ressuscitou. Então, nós temos alguns outros símbolos da Páscoa, que é o ovo, que representa a vida, o coelho da Páscoa, que significa fertilidade, a cruz, que traduz ao mesmo tempo sofrimento e ressurreição, o cordeiro, que simboliza o próprio Jesus, o peixe, que indica renovação e purificação, o círio pascal, uma grande vela que acende na aleluia, quer dizer Cristo, luz do povo. O pão e vinho representa o corpo e o sangue de Jesus. São dados aos discípulos para celebrar a vida. No momento da ceia, da última ceia, Jesus reparte o pão e o vinho. Então aquele pão é o pão ázimo, que também é uma tradição da Páscoa judaica. É um pão sem fermento. Então, nesse momento, os judeus, eles celebravam com a morte, eles sacrificavam um cordeiro e todos comiam esse cordeiro. Na Páscoa cristã, não existe o sacrifício desse cordeiro, porque o próprio cordeiro é Jesus. Ele se sacrifica para nos salvar, para salvar a humanidade, para restabelecer uma aliança com Deus novamente. Tá bom? E aí no Brasil, na América Latina, foi criando outras tradições, Então, no Brasil, na América Latina em geral, existe uma tradição das famílias
de esconder os ovinhos em cestos que são trazidos pelo coelho da Páscoa. E as crianças têm que procurar esses ovinhos e encontrar, elas ficam muito contentes. Então, e também as famílias, né, também aproveitam esse final de semana ou domingo de Páscoa para se reunir, fazer pratos típicos, né? Existem tradições de comidas típicas, tipo sexta-feira comer peixe, não comer carne durante esse período. E aí existe pratos típicos para reunir a família, tá bom? Então é isso. Nós estamos encerrando então a semana. Façam os exercícios direitinho, tá ok? Usem a folhinha para completar